Atravessamos a nossa ponte e esse é o nosso recomeço. Ao longo dessa caminhada, percebemos que não somos e nem queremos ser uma única coisa. Em um mundo de rótulos, decidimos nos rotular paralelas. Direções que não se cruzam, não se cortam, mas que caminham juntas, com hora, local e espaço para cada uma. Essa nova fase representa a nossa multiplicidade, como mulheres, mas também profissionais /, construindo carreiras paralelas, não lineares e tão potentes nesse mundão digital. Hello! Estamos começando mais um episódio do Paralelas Podcast. Eu sou a Paola. E eu sou a Bia. E hoje a gente não tem uma notícia muito boa para compartilhar com vocês. Mas no final das contas, mas no final tudo vai dar certo. Mas tudo fica com a gente para entender não só a notícia, mas todos os motivos dessa notícia, né, Bia? O que tá acontecendo? E aí, a gente vai jogar logo a bomba e sair correndo? Ou a gente vai fazer um mistério? Acho que a gente pode jogar a bomba e ficar. Joga a bomba e fica, né? É isso aí. Joga a bomba e fica pra gente explicar. E eu tenho certeza também que esse episódio vai servir de aprendizado, de ensinamento para muita gente, tá? A nossa decisão, inclusive, de trazer esse assunto aberto para todo mundo. Como a gente sempre traz os assuntos que a gente julga importantes, né? Para o momento de vida que a gente está passando e, sobretudo, para o momento de vida que vocês estão vivendo também, que eu tenho certeza daí do outro lado da tela. A gente sabe que as nossas jornadas, que as nossas decisões, que os nossos pensamentos, eles acabam inspirando muitas de vocês de certa forma e também fazendo com que a gente se conecte mais profundamente com vocês por essa identificação, né, do momento de vida. Então a gente tomou duas decisões, né, muito importantes. A primeira é que a gente vai pausar o projeto. E a segunda é que a gente quer compartilhar o porquê, as razões por trás dessa decisão, da primeira decisão. Sim. Vocês sempre estiveram com a gente desde o começo, lá na ponte, que se transformou paralelas, em todos os formatos diferentes, apostando, acreditando, divulgando nosso trabalho. Nada mais justo pra gente, nada mais legítimo e honesto da nossa parte de compartilhar essa decisão também com vocês aqui. Já com o coração apertado, a gente fica com o coração apertado do lado de cá, porque esse projeto é muito especial pra gente, a gente acredita demais nele, mas isso não significa que, por acreditarmos e vermos potencial em algo, que a gente deve levá-lo adiante, especialmente se esse levar adiante tá interferindo e tá atropelando, trazendo aí um peso na nossa própria vida, que é a nossa maior bandeira aqui. Então, Paulo falou, né, que a gente sente essa responsabilidade, não só em termos de inspiração, de ser referência, de trocar, como de também estarmos aqui totalmente abertos e vulneráveis, compartilhando com vocês como é que a banda toca por aqui, né? E que, nem sempre a gente dá conta mesmo, no fim das contas, tá? Até começando a contextualizar um pouco, Bia, que aí a gente consegue desenvolver o tema, né, e trazer a raiz de tudo, né, todo o sentido. Quando a gente resolveu transformar a ponte no Paralelas, a gente tinha um objetivo de transformar esse projeto, né, que sempre foi um projeto paralelo, é legal falar isso também, ele nunca foi o nosso projeto de vida, o nosso projeto principal. Ele surgiu da nossa amizade e de uma vontade muito grande de fazer algo juntas, de nos associarmos enquanto negócios, enquanto marcas e trazer também para vocês essa conexão que a gente criou, até para mostrar também, né, Bia, que o digital ele pode reservar muitas surpresas pra gente. Então, o maior objetivo do Paralelas, quando ele se transformou nisso que vocês estão vendo agora, foi continuar compartilhando com vocês essa jornada, como a gente costuma se apoiar muito individualmente aqui, né, na nossa relação paralela do podcast. A gente quis compartilhar também e apoiar outras pessoas. A gente sempre pensou muito nisso. Desde a ponte, a gente já pensava, nós somos uma ponte, né? Eu era a ponte da Bia, a Bia sempre foi a minha ponte. Então, por que não abraçar outras pessoas e ser também a ponte para outras mulheres que estavam passando aí pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos objetivos também, buscando os mesmos objetivos com a gente aqui nesse mundo digital. Então, desde o início, essa sempre foi a nossa proposta.
compartilhar com vocês e ser sempre muito transparente, muito franca. Quem acompanha todos os episódios sabe como esse espaço aqui é um espaço muito mais íntimo do que aquele que a gente efetivamente compartilha nas nossas redes sociais. Esse também era um objetivo, né? Fazer com que vocês se aproximassem ainda mais de quem a gente e como a gente conduz também os nossos projetos paralelos e a nossa relação, a nossa amizade. Então, a gente também sempre teve esse objetivo muito, muito forte. E com o tempo, com o desdobrar, né, desse projeto, nós duas viemos sofrendo algumas mudanças também nas nossas vidas pessoais, nas nossas vidas profissionais, abraçando novos outros projetos paralelos. E foi surgindo dentro da gente, tá? Isso foi uma decisão de nós duas. Então, e a gente já vinha percebendo isso, né? Nós duas, a gente já estava sentindo muito isso. A Bia vai falar também mais sobre isso. Mas quando a gente sentou para conversar e entender aonde que o projeto ia caber na nossa vida, a gente entendeu que nesse momento ele não tem não tem o espaço que a gente gostaria que ele tivesse. E aí é legal falar isso, né, Bia? Porque a gente gostaria muito de poder dar mais energia, mais atenção, mais intensidade para esse projeto, porque a gente sabe o quanto ele é especial. E esse foi, eu acho que um dos principais motivos da gente resolver pausar, né? Sim. Fala aí um pouquinho. Quando a gente... e é legal a gente trazer isso, porque a gente tá sempre falando sobre decidir para experimentar. Desde o início, esse projeto veio de um lugar muito experimental, pautado inicialmente pelo desejo de fazer isso, desejo de estar juntas e se divertindo nesse processo. O podcast, ele nunca trouxe um retorno pra gente em termos financeiros, então era um retorno muito mais intangível a nível pessoal. A gente curtia estar fazendo isso, a gente, inclusive, tirava do próprio bolso para investir e fazer esse projeto acontecer. E a gente tá sempre falando nas nossas redes, a gente tá sempre falando com quem nos acompanha, de que a gente não deve esperar estar pronta para fazer as coisas, que a gente não deve esperar o projeto estar perfeito, que a gente só deve começar quando tiver um nível de profissionalismo ideal. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, isso não significa que a gente deva fazer as coisas de qualquer jeito. E foi exatamente aí onde começou a pegar na ideação e na execução desse projeto. Quando a gente fala que a atitude veio das duas, é porque houve um distanciamento, uma época, com relação ao projeto, e isso começou a interferir, inclusive causar um ruído na nossa própria relação interpessoal. E logo que a gente percebeu isso, a gente chamou um ao outro e falou, cara, a gente precisa conversar sobre o projeto. Porque desde o começo, isso também era um acordo nosso, e é legal a gente trazer isso pra vocês, é um ponto interessante a gente abordar aqui, que é essa relação quando você tá trabalhando com outra pessoa. Que é ter um diálogo muito, muito aberto. Então, a gente sempre ocupou esse lugar de decidir para experimentar. Quando veio a Ponte, era um podcast que era gravado, era só no Spotify. A gente tinha uma ideia de tornar um negócio educacional, dar curso junta. Depois a gente transformou isso e começou a pensar na possibilidade de... Quando veio o Paralelas, a nossa expectativa era tornar isso no canal de mídia mesmo, de comunicação, e vir a monetizar esse episódio. E aqui eu acho legal a gente admitir e compartilhar com a nossa audiência que, de certo modo, a gente deu uma subestimada, né, na nossa condição e na viabilidade de a gente tocar o projeto com a atenção que ele deveria. Porque pra gente tornar isso um canal e monetizar como a gente tinha idealizado, demanda muito mais dedicação, demanda muito mais energia e entrega, e que ele ocupe um lugar que não seja, assim, tão paralelo como ele ocupava na nossa vida. Então teve esse desalinhamento de expectativa. Na prática, a gente percebeu que as coisas não estavam rodando, e ao mesmo tempo a gente também não tinha disponibilidade e nem desejo de abrir esse espaço, né? Tipo, abrir mão de outras coisas que a gente fazia pra dar o espaço que o projeto merece, porque ele merece um espaço muito expressivo na nossa vida. E percebendo isso, cara, a gente não tá se dando conta, a gente não tá dando conta, o projeto não tá tendo a atenção que ele merece, e aí começa a haver um desalinhamento também de valores. Porque assim como a gente falou que não esperamos ser perfeitas para executar as coisas, há valores que a gente não abre em termos profissionais, que é não fazer as coisas de qualquer jeito, é de ter competência e qualidade nas coisas, como faz, esse cuidado de como a gente conduz o trabalho. E a gente notou que a gente não estava conseguindo fazer dessa forma. E para tocar as gravações de qualquer maneira, atropelando as gravações,
fazendo de qualquer jeito, sem conseguir alinhar, pensar nas pautas, trabalhar da forma como a gente acredita que deve ser trabalhado, só pra dizer que tava fazendo e colocando mais um episódio no mundo, passou a perder o sentido. E aí a gente sentou pra conversar. E eu acho que foi uma das conversas mais duras assim, que a gente teve, de colocar na mesa mesmo, porque é como se fosse um filho, assim. Esse projeto é um filho, e você olhar pra isso com tanto apego e abrir mão dele nesse momento, né? Decidir que é hora de colocar um ponto e vírgula aí, não vou nem dizer ponto final, é um ponto e vírgula, é uma pausa. Exigiu maturidade da nossa parte, muita transparência uma com a outra. Jogo limpo mesmo, assim, conversa e diálogo, comunicação. E coragem de também romper com a expectativa um da outra, porque talvez a gente não tivesse na mesma página. Poderia haver um desalinhamento total de desejo e expectativa, né, daquilo que ia vir pela frente. Graças a Deus a gente tá na mesma página, exatamente. A gente se ligou, aí a Bia, a gente conversou ali, aquela conversa inicial, conversa de elevador. Ninguém queria falar nada. Ninguém queria falar nada, aí daqui a pouco a Bia, eu acho que a gente tem que pausar o projeto. Aí eu falei, eu também acho. Falei, então tá, no meio da ligação eu olhei assim, cara, vamos falar logo do que é difícil? Eu acho que a gente tem que pausar o projeto, assim, ó, pá, na lata. Porque já era uma coisa que eu vinha sentindo. E aquilo começou a ficar tão pesado pra mim que começou, de novo, a prejudicar minha relação com a Paola. Porque a gente foi se distanciando. Eu não tava mais feliz tocando o projeto da forma como ele tava acontecendo. E aí isso começou a ruir um pouco entre a gente. E não foi legal. Desde o dia que a gente conversou, voltou, assim, rapidamente a relação que a gente tinha. E foi muito legal. Acho muito legal a gente abrir isso pra vocês. Como a gente deve ter atenção com as pessoas que a gente trabalha. E ter essa sensibilidade de se dar conta e perceber quando as coisas não estão legais. E trazer isso pro jogo, por mais difícil que possa ser. Fazer esse tipo de movimento. E é legal pensar também, Bia, que eu acho até legal a gente compartilhar também, como que a gente veio percebendo, a gente tá abrindo, assim, uma coisa muito íntima até, né, pra todo mundo. Muito pessoal. Mas como que a gente veio percebendo que a gente não tava mais afim, sabe? Era bem nítido, assim, como saber que é hora de pausar um projeto, né? Exatamente. Como saber que talvez esteja na hora de vocês também pausarem algum projeto. Porque o que a gente quis trazer aqui não é, galera, vamos contar aqui porque a gente tá pausando, um beijo, tchau. Não, mas a gente quer fazer com que gerar essa última reflexão, né? Vamos dizer assim, a última reflexão dessa temporada de como você pode se auto-perceber, tá? E entender que tá na hora, talvez, de pausar algum projeto paralelo que você esteja desenvolvendo, que esteja pesado, que esteja te consumindo, às vezes, um tempo, uma energia que você não tá disposta. E você tá ali, às vezes, apegado à ideia de algo, apaixonado pela ideia de algo que era o que a gente tava, tá? Apaixonado pela ideia de algo e não tava vendo como aquilo tava pesado e não tava cabendo na nossa rotina. E para delegar, existem certas coisas que a gente consegue delegar, mas existem certas coisas que não. E se a gente quer fazer um projeto dar certo, a gente precisa ter muito delineado, cara, o que pode ser delegado, mas o que precisa da gente. E aí a gente começou a perceber, né, Bia, que o que precisava da gente começou a ser delegado também. Então, assim, foram coisas que a gente veio percebendo, situações, sentimentos, até aquele sentimento de peso, né? Antes, às vezes, de entrar num episódio ou outro, a gente vinha numa correria, sem muito alinhamento. E é engraçado até falar, porque talvez isso gere até uma quebra de expectativa nas pessoas, porque quem olha os episódios, quem assiste, quem escuta, sabe o quanto a gente sempre foi muito alinhada, né? E as pessoas de fora falam, nossa, mas o papo de vocês flui muito. E isso nunca interferiu, porque a gente entrava ao vivo e tava sempre fluindo muito bem. Mas o backstage disso tava ficando pesado pra gente. Então, é a história de quem vê palco não vê bastidor, né? Exatamente. Então, assim, o resultado final era maravilhoso, porque eu e a Paula somos amigas, a gente se conecta muito facilmente,
a gente desenvolve a conversa muito facilmente, então o resultado ficava legal. Mas o custo do caminho até esse resultado passou a não valer mais a pena. Então, esse peso, pra mim, um primeiro sinal é essa coisa de você perder esse tesão pelo projeto. E aí, aquela sensação de, tipo, puta, amanhã tem gravação. Isso é algo pesado. Então, durante a gravação, é sensacional. Mas até o momento de entrar, se tornava um atropelo. E gerava uma certa ansiedade, sim, a falta de preparo, muitas vezes, que a gente não conseguia dar pra aquilo. Então, putz, eu não aprofundei nos assuntos como eu gostaria, eu não tive o tempo que eu gostaria pra trabalhar nesse tema, desdobrar, ou eu gostaria de ter refletido um pouquinho. Então, era muito, literalmente, quem sabe faz ao vivo, assim. Eu e a Paula, a gente sempre entrou, abriu o microfone e começou a falar. E isso começou a trazer uma inquietação, porque a partir do momento que a gente passou a trazer pessoas, aí esse é um ponto legal a gente falar também. A gente também subestimou isso. Nossa, a gente subestimou muito essa ideia de trazer convidados. Porque na teoria é uma coisa muito bonita. É muito legal, enriquece o debate. Mas, gente, como é desafiador e difícil conciliar tantas agendas pra conseguir fazer uma gravação. Então, essa falta de disponibilidade de ter que conciliar diversas agendas, a minha, a da Paola, a do convidado e a da nossa equipe de produção, se tornava um empecilho, um obstáculo, porque era muito difícil. E aí isso também gerava ansiedade, porque o prazo estava correndo, a gente precisava liberar um outro episódio, e nem sempre a gente tinha conseguido contatar ou confirmar com alguém. E aí começou a se tornar inviável. Então uma coisa que a gente começou, porque a gente curtia, que era divertido e que era gostoso gravar, passou a se tornar um peso. E, além de tudo isso, de novo, como a gente falou, a gente não tinha nenhum retorno a respeito disso. Então a gente estava tirando do próprio bolso, investindo no projeto, pra ter todo esse peso dentro de um contexto de vida pessoal e profissional que não estava mais cabendo. Então, se dar conta disso foi difícil, porque é como se a gente estivesse atualizando as expectativas e a nossa relação com o projeto. E se dar conta também admitir que as coisas mudaram, talvez, os desejos e a forma como a gente está conduzindo aquilo, que a vida mudou e que a gente tem que atualizar, renovar os nossos votos com aquilo que a gente está fazendo, o nosso compromisso, se faz sentido ou não, né? Para que a gente não fique empurrando as coisas com a barriga e fazendo de qualquer jeito. E admitir também, reconhecer quando é hora de desapegar de uma coisa. Então, não ser tão apaixonada assim por negócio, projeto, ideia ou decisão, a ponto de levar isso adiante, acima de nós mesmas. Então, a gente não pode ser apaixonada por nada mais do que a gente não pode se apaixonar por nada, se comprometer com nada, acima do compromisso que a gente tem com a gente mesmo, com a nossa saúde mental, com o nosso bem-estar, com a nossa, né, realização e com a forma como a gente conduz as coisas. Então, por isso que é um movimento que é difícil de abrir mão, porque a gente tem um apego, de fato, né, ao título. Mas decidir isso e perceber que era hora de colocar um pezinho aí, dar uma pausa e repensar mais uma vez. Quando que será a hora de tentar dar um novo formato pra ele? Assim como a gente fez na primeira temporada, a gente fez na segunda, e a gente vai olhar pra ela, pra esse projeto e pensar, tá, como que a gente pode modelá-lo para que possa caber na nossa vida daqui em diante? E pra isso é preciso espaço. E é por isso que a gente precisa pausar. É legal falar também, Bia, uma outra coisa. Você falando agora, eu lembrei de uma outra coisa que a gente conversou também. De não deixar o projeto solto. Então, por que a gente fala que a gente está pausando, né? Porque a gente combinou que, enfim, até o dia tal ou até o mês tal, a gente vai sentar e vai entender. E agora, faz sentido? Não faz sentido? Quer voltar? Não quer voltar? Nesse formato? Em outro formato? Ou não? Vamos esperar mais um tempo. Daqui a 2, 3 meses a gente conversa de novo. Então é legal também pensar nisso, não deixar, para quem tá aí pensando, né, em pausar um projeto, tenha também uma ideia de olha, eu vou pausar agora, mas no mês que vem ou daqui a 2 meses eu vou parar para pensar. Mais uma vez, eu vou pegar esse projeto e vou botar aqui na minha mesa e vou pensar, bom, tem espaço para ele agora? Eu quero dar espaço para ele agora? Faz sentido nesse momento ele caber aqui? Beleza, então eu vou continuar com ele. Ou eu vou repensar ele. Foi mais ou menos o que a gente fez com o próprio concurso, né? Exatamente. Antes de decidir finalizar, a gente pausou.
Então, cara, isso não tá mais... Admitiu que isso aqui não tá mais cabendo na minha vida. Deixa eu dar uma pausa e me distanciar dele. Pra eu observar se faz sentido eu continuar aqui. Porque a decisão é essa. Então, a gente, às vezes, quando a gente tá no olho do furacão vivendo aquilo, é difícil a gente perceber quando tá dentro da coisa. Mas a gente dá um passo pra trás, para o lado, e cria distanciamento pra conseguir olhar aquilo com toda a propriedade. Aí sim, às vezes a gente consegue ter algumas percepções diferentes. E eu e a Paula, a gente sempre fez isso. A gente sempre teve essa transparência e essa honestidade uma com a outra de conversar pra alinhar a expectativa. Cara, vamos conversar pra entender pra onde que a gente tá indo com o projeto. Eu tô com a mesma expectativa que a sua. Eu tava pensando isso e aquilo. Será que faz sentido? Como é que tá a vida desse outro lado? A gente consegue tocar dessa forma? Então, a gente sempre conversou sobre isso. Porque pra gente não faz sentido se for de outra forma. Então, isso de se colocar prazos para tomar decisões é muito legal porque você tira aquela carga mental de estar todos os dias ruminando sobre a decisão. Exatamente. Então, em vez de estar todo dia, muda ou não muda de ideia? Estudo para concurso ou vou empreender? Eu continuo ou vou mais um pouquinho? Em vez de ficar todos os dias ruminando nisso, se dê prazos e marcos. Eu vou decidir experimentar, vou continuar, daqui a 3 meses eu repenso. Esquece, não volto mais naquilo. Daqui a 3 meses você abre a gaveta de novo e analisa. Então, é como se você tiver... agenda. Põe na agenda, repensar, decisão tal. E aí, a gente passa a se colocar no movimento de experimentação intencional. Eu tomei essa decisão, eu vou experimentar por um período, vou deixar rolar. Daqui a 3 meses, eu vou parar e refletir. O que é que eu colhi dessa experimentação? Se eu gostei ou se eu não gostei. Se eu acho que faz sentido continuar, ou se é hora de tentar uma outra coisa. E aí, a partir disso, a gente consegue ir atualizando as expectativas e mudando os nossos projetos junto com a gente. Porque a gente vai mudar no caminho. Se a gente não fica renovando essa expectativa, revisando as nossas escolhas, a gente vai ficando presa a escolhas que talvez já não caibam mais na nossa vida, né? Total. E se talvez você estiver passando, né, por esse momento aí do outro lado da tela, para refletir. Será que em algum momento você não tá, enfim, se sentindo insatisfeita com alguma coisa ou assumindo algo que você nesse momento não esteja preparada, ou que esteja pesado, né? Ou que talvez você queira não abandonar, mas dar uma pausa nesse projeto para que um novo projeto caiba na sua vida. Ou que você queira dar mais atenção a alguma coisa específica, né? No último episódio a gente conversou com a Helena, né, Bia? E ela mesma falou pra gente que ela mudou completamente a maneira como ela trabalhava depois que ela teve filho. Ela entendeu que ela não queria, né? Que a base dela não era mais o trabalho. E ela não queria, e ela não quer mais que seja. Para pra pensar, quem tá aí do lado, escutando a gente, assistindo a gente, se tem alguma coisa que tá te agonizando, que tá te deixando angustiada às vezes, né? De você... Algo que você, poxa, queria muito dar continuidade, mas você tá sentindo que tá pesando nesse momento. Seja um trabalho, seja alguma relação, seja alguma situação que você se comprometeu, mas que nesse momento não tá mais cabendo na sua vida. Então, para pensar aí. A nossa maior intenção com esse episódio não é nem contar para vocês a pausa do projeto, mas fazer com que vocês repensem também os projetos paralelos de vocês, né? Que vocês coloquem muita consciência sobre cada um deles. Porque a gente tem se tem uma coisa que a gente é muito alinhada, né, Bia? Que se não der para ter presença ali, é melhor não ter, sabe? Exato. Então, esse basicamente foi o maior motivo pelo qual a gente chegou a essa decisão. Espero que vocês não fiquem tristes nem chateadas com a gente. Por favor. Porque, mais uma vez, é uma decisão muito consciente. A gente conversou muito antes de tomar essa decisão, de chegar nesse acordo. A gente sabia que a gente provavelmente ia promover aí uma sensação de quebra de expectativa, ainda mais num momento que, de fato, Paralelas vinha crescendo, né? Ele tá ocupando o espaço que a gente realmente quer pra ele, mas que se não tá bom no backstage, também não vai ficar legal no palco. Então, a gente resolveu fazer essa pausa e
proporcionar para vocês também esse momento de reflexão, para que vocês possam pausar também o que não tiver sendo prazeroso na vida de vocês nesse momento. A gente sempre fala que esse caminho para a autenticidade, para esse encontro, para maior coerência de escolhas, ele passa muito mais por um lugar de eliminar os excessos. Então, parar de olhar para o que a gente pode fazer mais e olhar para o que a gente pode parar de fazer, né? O que eu posso retirar? Então, é muito desafiador fazer isso, mas é também muito necessário. Então, talvez a maior função desse episódio, isso mesmo que a gente tá vivendo, seja deixar esse exemplo para vocês, de encorajamento mesmo, para vocês revisitarem as decisões, entender onde que tá pesado. E essa é uma métrica, a gente tá falando de como perceber, né? Essa é uma métrica muito, muito importante para mim. Sempre que pesa, ou não tá legal, ou tá me causando algum desconforto até físico mesmo, ou de insatisfação, eu passo a revistar aquilo. Porque eu acho que eu verdadeiramente acredito que não precisa ser assim. E que há outras formas. Então, se eu tô me sentindo assim, é porque tem algo errado. O que tá errado? O que eu posso ajustar? Seja um realinhamento de expectativa, de ressignificar aquilo na minha vida, seja de pausar ou encerrar mesmo, me retirar de determinados espaços, né? Já fizemos isso diversas vezes, eu acho que cada vez mais que a gente faz e reconhece, mas vai ficando fácil, não vou nem dizer fácil, vou falar menos difícil, reconhecer e identificar quando esse momento chega. Sim. E uma coisa que a gente conversou também é da gente querer meio que encerrar esse ciclo, porque esse foi um ciclo. A gente reconheceu e entendeu que talvez funcionaria melhor pra gente trabalhar por temporadas e ter ciclos mesmo, que ter esse projeto de forma contínua, intensa, tornou-se inviável. E aí, porque começar a esbarrar nas nossas próprias agendas pessoais, né? E encerrar ciclos antes que eles se degradem. Então, por que esperar ficar ruim isso daqui? Por que esperar a gente tá insatisfeita com a relação prejudicada ou com um trabalho mal feito ou começando a atrasar as coisas ou não entregar realmente e aí comprometer os nossos valores, comprometer a nossa reputação ou a nossa própria saúde mental para poder reconhecer que tem que ser retirado ali, né? Então, é muito legal a gente conseguir reconhecer isso antes e sair por cima mesmo, né? Cara, parece que tá no auge e aí, então a gente vai se retirar. É agora mesmo que a gente vai dar uma pausa, porque tá tudo incrível. Então, vamos pausar agora. É o momento certo. Exatamente. Porque a maior parte das pessoas deixa o negócio, não digo nem definhar, mas é como se fosse um desgaste mesmo, deixa chegar no desgaste. Deixa chegar no desgaste, né? Pra todo tipo de escolha, na verdade. São relacionamentos, então você espera ficar falido o relacionamento pra você conseguir terminar. E aí, um trabalho também, acontece muito isso. Quando eu trabalhava com transição de carreira, acontecia muito isso de a pessoa vir desesperada pra querer sair logo de um CLT, por exemplo. Então tu aguentou X anos engolindo, contando pra si mesma uma história de que tava tudo bem, que não tava tão ruim assim. Quando você chega no limite da dor, seja por alguma crise, seja porque você não aguenta mais, acontecer algo pra você é o fim da picada, aí você quer resolver tudo rapidamente, em algumas semanas. Ou você espera chegar numa crise de burnout, ou você desencadear uma depressão, por exemplo, acontece demais isso, pra você tomar alguma decisão a respeito. Então, no caso do projeto, né, não era algo individual, de saúde mental das duas, a gente não quis que o projeto se desgastasse. Ou que a gente chegasse nesse ponto de odiar. Eu vou estar odiando, não aguento mais isso aqui. E eu acho que é hora de pausar e sentir aquele alívio bizarro de não estar olhando mais pra isso. A gente não queria, porque, nossa, a gente tem muito carinho e é por isso que tá sendo difícil. O coração tá desse tamanho, assim, ó, bem apertado. Mas eu tenho a sensação, mas ao mesmo tempo eu tô em paz, porque eu sei que a gente tá muito alinhada com relação a isso. E a gente vai mesmo se comprometer a revisitar essas escolhas, entender que nova forma que a gente pode dar pra isso, ou não, também, né? Vão ser cenas dos próximos capítulos agora. A boa notícia disso tudo é que os episódios vão ser pausados, mas o contato com a gente tá sempre ali, né? O perfil continua, o canal do YouTube continua, o canal do Spotify continua. Quem chegou depois tem toda uma gama aí de episódios para conhecer mais da gente, entender até
como que a gente veio chegando nessa decisão, né, durante toda essa temporada, entender um pouquinho do nosso início, lá quando era a Ponte ainda, e saber como que foi essa nossa descoberta, essa autodescoberta dentro do mundo digital também, essa nossa mudança de rota, de carreira, de rumo. Então tem aí, todos os episódios vão ficar à disposição para vocês se deliciarem e reassistirem quantas vezes quiserem. E o canal de comunicação vai estar sempre aberto, né, Bia? A gente está sempre ali se falando, falando também com as pessoas, não só no perfil do Pod, que vai continuar ativo ali pela gente, mas também nos nossos próprios perfis, nos nossos próprios canais de comunicação. A nossa relação também, ela continua, né? E acredito que agora muito mais leve, né? Depois dessa decisão, a gente fez isso até pelo bem da nossa amizade, que a gente construiu até agora. Então, isso também vai continuar. Então não mandem caixinhas, por favor, perguntando se a gente tá brigado. Porque eu até falei com a Bia assim, Bia, o próximo passo, que eu vejo essas blogueiras, né, tudo assim, você brigou com fulana? Aí eu falei, Bia, daqui a pouco as pessoas estão mandando pra gente no Instagram. Você brigou com a Bia? Vocês brigaram? O que aconteceu? Vocês brigaram? Exatamente. Então, a gente quer ouvir vocês também. Acho que esse momento a gente tá aqui de peito aberto. A gente adoraria escutar cada um de vocês. Quais foram as percepções, como estão se sentindo também com esse término, né? É quase um término, assim. Tô parecendo um casal famoso que anuncia que terminou e ficou todo mundo chorando. Um monte de filho órfão, assim. É mais ou menos isso. Eu quero saber como vocês estão se sentindo, quais são as expectativas. É muito legal essa perspectiva da internet, da criação de conteúdo pelo YouTube, pelo Spotify, que ele é um conteúdo que ele permanece, né? Ele continua lá, trabalhando pela gente, com a gente. As nossas histórias, as nossas reflexões, elas estão lá. Ele não é uma coisa que tem validade como, sei lá, uma story. Então, saber que isso vai seguir com a gente, apesar da forma ou dos caminhos que esse projeto vai tomar, é muito legal. É muito legal. Porque a gente sente que toda a energia depositada, todos os perrengues, todo o espaço que a gente precisou abrir pra isso, a dedicação mesmo e a entrega, não só de tempo, também como financeira, continua a nosso dispor aí, né? E sempre que vocês quiserem saber um pouco mais da gente, vocês vão poder ter esse contato, né, pelos episódios. E ainda falo mais, Bia, pra gente mesmo, né, pra nós duas. Sempre que a gente quiser revisitar quem a gente era um ano atrás, vai tá lá, a gente sempre vai ter acesso a essa troca. É um conteúdo que fica aí ad eterno para quem quiser acompanhar. E acompanhem também os próximos capítulos, né, dessa jornada. Tudo que a gente decidir, tudo que a gente for criar ou deixar de criar, a gente vai comunicar a vocês, né? E já fica até assim o meu agradecimento do fundo do coração por todo mundo que sempre apoiou o projeto, por todo mundo que sempre esteve com a gente, mandando feedback, não só no perfil do Pod, mas nos nossos perfis, sabe? Mandando muitas mensagens, falando com muito carinho sobre algum episódio específico, ou sobre uma situação que a gente narrou em algum episódio, que se identifica, que está passando também pelo mesmo momento, apoiando, né? Se sentindo acolhida e também trazendo acolhimento pra gente, o acolhimento que a gente também busca ali. Então fica... Por isso que a gente resolveu abrir isso, né, Bia? Como uma forma de agradecimento, né? E também para fazer com que vocês se sintam pertencentes dessa nossa decisão também, né? E não simplesmente, oi, galera, a gente vai pausar o podcast, até ano que vem, um beijo. E sem ninguém entender nada, ou não saber porque que a gente de repente sumiu, fazer o último episódio aleatório e, tipo... Desaparecer. É quase como a gente devesse isso, sabe? A nossa comunidade mesmo. Sim. É uma coisa que é inegociável. Exatamente. É uma reciprocidade, é uma lealdade que é mútua. E a gente faz questão de abrir o jogo com vocês, desde o início. Não seria diferente essa finalização, né? Com certeza. Isso aqui já tá muito mórbido, vamos levantar esse astral aqui. A gente quer mais uma vez agradecer vocês. Agradecer mesmo pela companhia até aqui. E queremos convidar para que continuem acompanhando a gente nos nossos perfis pessoais. O meu Instagram é @abiabrito. E o da Paola é @Paola Francescone.
vai estar aqui na descrição, como você já sabe. Continuem conversando, trocando. O Instagram do projeto, ele vai continuar ativo também. Então vai ter lá toda a retrospectiva da temporada, os episódios, os convidados, as referências. Então usem também isso como acesso de informação. Sim. A gente também vai estar por lá. Então, tem muito conteúdo bom lá. Tem muito conteúdo bom ali. Então continuem com a gente. Vai ser um prazer enorme permanecer com vocês e continuar enriquecendo essa troca, né? Estaremos Sim. aqui. Em breve nos falamos, em breve nos veremos. E acompanhe a gente nos nossos projetos paralelos também, né? E deixem que a gente acompanhe também vocês nos projetos paralelos de vocês. Contem pra gente depois também, seja lá no perfil do Pod, seja na descrição do YouTube, seja nos nossos perfis individuais. Se esse papo aqui também fez com que vocês refletissem, repensassem os projetos paralelos de vocês, aonde vocês estão dando mais energia, aonde vocês poderiam dar mais energia, mas não conseguem, né? E aonde vocês deveriam pausar, para que isso não perca todo o brilho, toda a luz que aquilo tem. Enfim, gente, a gente tá com o coração partido, mas ao mesmo tempo a gente tá muito leve e também muito feliz de estar tomando essa decisão e compartilhando com vocês com tanta maturidade e fazendo com que vocês façam parte também desse momento de início e de pausa, né? Então a gente segue juntas sempre, não só nós duas, mas vocês também com a gente. Vocês também. Dessa vez não vai ter um até o próximo episódio, mas um até breve. Ficamos por aqui. Até breve.